Nós vamos ler uma passagem grande de Romanos 8, do 26 em diante, até o verso 39. Tem uma quantidade de versículos fortes aqui nessa passagem, que vai fazer com que a gente se sinta Romanos 8, a partir do verso 26. Amém? Todas acharam? Quem não achou, fala misericórdia. Ainda bem que ninguém falou, senão eu ia falar assim, então vem na escola bíblica às 9 horas da manhã, às 17, de domingo, de quarta-feira, às 19h30. Então, vamos lá. Olha que texto, que coisa mais linda, que porção da palavra tremenda, tremenda. Diz assim, na minha versão, que é a NVI. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que tremendo. Nós vamos saborear cada versículo desse assim, mastigando e tirando o néctar de cada versículo hoje. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Foi esse pedaço que a gente cantou no louvor. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. Aos que chamou, também os justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. É uma repetição do Salmo 44, 22 aqui. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Não para aí, tem uma vírgula. Por meio daquele
que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem depressão, nem fome, nem nada, nem inimigos, nem pessoas empurrando a gente para o buraco, nada disso, na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, essa palavra aqui é para ler várias vezes, é para mastigar, é para remoer, porque é muito linda. Nós temos a Trindade aqui, cuidando das nossas vidas, a Trindade, expondo aqui que o Espírito Santo intercede por nós. Jesus Cristo à direita de Deus intercedendo por nós. Se eles todos são por nós e nos amam, por que é que a gente não confia nisso? Por que a gente fica choramingando, reclamando e colocando coisas do tamanho de um problema tão grande, mas é tudo tão pequenininho? Daí você fala assim, é porque você não passa o que eu passo. Mas você também não passa o que eu passo. Mas eu também faço isso. Cada um aqui tem os seus problemas. Mas por que é que, então, nós somos mais que vencedores? Pois aí, que é o título dessa mensagem. Nós somos mais que vencedores. Não é porque nós somos bonitinhas, boazinhas. Não, ele diz que lá no 26, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós somos fracos. Não é pelo nosso mérito, não. Não é pelo mérito de ninguém aqui. Ninguém tem mérito aqui, mas nós somos mais que vencedores. Vou dar um exemplo do que significa ser mais vencedor. Eu tinha uma amiga que ela tinha um filho, que ele era lutador de MMA. Ele tem vários prêmios. Ela ficava ali na televisão, dava até aflição quando a gente estava junto com ela para assistir o filho sendo esmurrado, aquela briga, sendo nocauteado às vezes, e ele levantava tal, e ele vencia. A gente fala assim, agora, ela é mais que vencedora, porque quem sofreu tudo foi ele. Mas ele recebia um prêmio, gente, em dólar, e ele mandava muito dólares para ela. E, nesse momento, ela não precisou levar um soquinho, mas ela ganhou o que ele ganhou. Então, ela é mais que vencedora. Assim somos nós. Deus é que passou, como a Roberta leu o texto lá de Isaías, ele sofreu todas as nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as pisaduras dele, nós fomos curados, sarados. E nós temos diante dele, que ele está diante de Deus, né? Jesus ele subiu aos céus, ele está lá à direita do Pai. Mas quando ele foi embora, ele não nos deixou sozinhos. Os seus discípulos ficaram muito chateados quando Jesus falou que ia embora. Mas ele falou, eu vou deixar o outro. Esse outro significa exatamente um igualzinho a ele, que era o Espírito Santo. Só que ia ser melhor ainda que Jesus. Como assim melhor que Jesus? É porque Jesus, em corpo humano, ele só podia estar onde o corpo dele estava. Mas o Espírito Santo não. Ele pode estar em todos os lugares. Ele está aqui conosco, ele está lá no Japão, ele está lá no Afeganistão, ele está em todos os lugares, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente.
E por isso que Jesus falou, o Espírito Santo. E ele sabe aonde ele habita? Eu já falei várias vezes. Onde é? Aqui, né? No nosso coração, dentro de nós. Ele faz com que as nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar. E às vezes tem gente que fala assim, ai, ora por mim, porque você sabe orar tão direitinho. Bobagem. Eu costumo falar que tem gente que são 6 horas, né? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Gente, vai lá, coloca teu joelho no chão e ora você. Você é filho, você vai ao Pai e peça. É muito fácil ficar mandando os outros orarem pela gente. Mas o filho é você. E se você não está bem, e você sabe que espiritualmente você não está bem, porque muitas vezes nós estamos espiritualmente enfraquecidos, nós podemos sim ligar para alguém, me ajuda em oração, porque eu estou enfraquecida. É por isso que os irmãos oram, por isso que existe intercessão. Mas sempre, tem gente que é sempre, nunca vai para o joelho no chão, nunca vai pegar uma palavra, meditar e ruminar e tirar todos os nutrientes daquela palavra para que ela possa te alimentar de tal maneira que você saia fortalecido. Porque aquilo foi entrando no seu corpo, não só na mente. Não é só na razão que a gente tem que ter o entendimento dessa palavra. Porque muita gente sabe decor. Você sabe que eu vejo alguns artistas falando decor o 1 Coríntios 13, porque é lindo 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Aí, né, ainda que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu nem sei decor inteiro, eu preciso ler. Algumas coisas eu sei decor, mas eu prefiro pegar a Bíblia e ler para não perder uma vírgula, porque às vezes numa vírgula, numa leitura minuciosa que você faz, Deus fala com você de uma maneira espetacular. Eu estava conversando agora há pouco ali com a Graça, que veio dar aqui a palavra de oferta, e na hora eu falei assim, está em Êxodo, não, hoje de manhã, mas depois ela me lembrou que era em Números. Eu falei, eu até marquei. Gente, hoje eu li, veio para mim essa palavra, que eu não sei nem aonde foi que eu vi, em Números 32, um versículo assim, aleatório. Eu não sei se foi no computador, né? Sabe aquelas coisas que Deus manda para você assim, e você, quando está atenta, você presta atenção? Parecia que eu nunca tinha lido esse versículo. Só depois, quando eu abri a Bíblia e fui ver o contexto, que eu lembrei de onde o que era. Dizia assim, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Falei, meu Deus, que versículo é esse? O nosso pecado nos acha. Sabe qual é o pecado que nos acha? Aquele pecado que você acha que você não pecou. Então, você nem confessou a Deus. É esse o pecado que nos acha. Ele nos acusa, porque está na mão de quem o nosso pecado? No diabo. Vocês sabiam que o diabo, lá em Gênesis, ele era uma serpente? Mas sabe como que ele é lá em Apocalipse? Um dragão. Olha como ele cresceu. Sabe por quê? Alguém sabe por quê? Porque ele foi superalimentado com os nossos pecados. Porque ele comeu pó. A hora que Deus dá uma maldição para a serpente, você vai comer o pó. Então, todas as vezes que nós somos carne, nossa carne se transforma em pecado, ele suga o pecado e se fortalece. Você, para se fortalecer, você precisa usar essa palavra, a Bíblia, comer tudo aqui. Então, indo aqui, falando que nós... Você fez o cartaz? Não, né?
Ah, está fazendo agora, obrigada. Mas só para reforçar bem, é o versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, certo? Que Deus nos ama, eu acho que ninguém tem dúvida, mas às vezes tem alguma pessoa que ainda acha. Fala daqui para fora que não tem dúvida, mas acha assim, não, mas se me aconteceu isso, eu acho que Deus não gosta muito de mim. Senão ele não deixaria. Porque eu já ouvi muita gente falar assim, onde estava Deus? Opa, ganhei um celular. Ficou aqui. Alguém esqueceu um celular aqui. Onde estava Deus quando caiu as torres? Ele estava no mesmo lugar quando Jesus morreu na cruz por nós. Ele estava ali olhando Jesus morrer por nós. Onde estava Deus quando meu filho estava doente e não sarou? Onde estava Deus? No mesmo lugar que Ele está agora, olhando para você e te fortalecendo. Mas só que tem gente que acha que é mais que especial. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, mas você não é especial. Você não é mais especial do que qualquer outra pessoa. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se ele venceu, nós vencemos com ele. Porque aqui diz que cadê o versículo? Aquele que não poupou, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, estava lá na glória, com ele, ajudando a fazer todas as coisas, desde o início da criação do mundo, estava lá, preparando tudo, ele já sabia que ele ia morrer por nós. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente, só que com ele. Você tem que estar com ele, apegado nele, alicerçado, porque você diz que o ama, mas sabe quem é que ama Jesus? A palavra de Deus diz em João 14, 21, quem obedece aos meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Como que você diz que ama Jesus e não quer nem saber quais são esses mandamentos? Falar que ama Jesus e que quer Jesus como Senhor não, quer como Salvador, nossa, todo mundo quer. Quem não quer ser salvo e ir para o céu? Eu acho que todo mundo levantou, ninguém levantou a mão, mas acho que todo mundo gostaria de ir para o céu e levantar. Agora a gente fala assim, e Senhor da sua vida? Comandar os teus desejos, comandar a sua vida em todos os sentidos, você se amortecer. Não, eu não tenho vontade de fazer isso, mas eu preciso fazer. E eu vou fazer por causa do meu Jesus. Tem gente que precisa cuidar da saúde e não cuida. Tem gente que precisa cuidar do corpo e não cuida. Você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Tem gente que sabe que precisa fazer um devocional todos os dias e não o faz. Precisa ir para uma célula e não vai, porque tem preguiça. Hoje porque choveu, amanhã porque está um pouquinho mais frio, outro dia porque está um pouco calor. Hoje é porque eu não estou com muita vontade de levar nada, eu não fiz, então acho que eu nem vou. Gente, não é uma obrigação, deveria ser um prazer. É um prazer ouvir a palavra de Deus. Se você não tem isso, é porque você não ama a Deus. E se você não ama a Deus, você não está dentro desse versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você o ama, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, você fala, puxa vida, mas outro dia eu perdi a hora, comprei não sei o quê, estragou.
A gente não conhece todas. Ele disse que coopera para o bem. Não diz que todas as coisas iam ser tudo muito bem, do jeitinho que você gosta. Não. Cooperaria para que todas as coisas fossem para o seu bem. Mas tem certas coisas que não são. Por exemplo, teve um dia que eu saí correndo. Eu estava super atrasada. Estava chovendo, estava garoando. Saí, entrei na rua, assim, fui logo... E eu queria pegar o sinal aberto e fechou. Aí, no que eu freiei, ele, acho que tinha um pouquinho de óleo, deslizou, eu subi em cima da calçada. Aí eu fiquei olhando para ver se tinha gente olhando, dei ré, disfarcei e tal. Eu falei assim, bom, não desci, porque estava garoando, né? Eu falei, não sei o que fez. Mas o meu marido tem um olho de lince. Né? Foi assim, foi ele chegar na garagem e falou, o que aconteceu com o seu carro? Eu falei, como assim? Porque eu falei assim, pô, bateu embaixo, né? Ele viu que bateu embaixo, naquela saia de baixo. Ele vê até quando eu pego alguma guia, né? Você raspou a roda na guia. Poxa, porque ele é assim, né? Mas... E aí, então, voltando pelo que eu fiz, aí eu perdi o sinal, né? Fiquei ali preocupada, e daí fui embora. E cheguei atrasada. Aí eu falei, puxa vida, cheguei atrasada. Mas depois veio para mim assim, podia ser que eu nem chegasse. Se eu tivesse atravessado e lá na frente um carro tivesse passado direto, me pegar, me abarroado, eu capotava, sei lá. A gente não sabe o que Deus nos livra. A gente só reclama daquilo que a gente não gostou, mas não sabe, não entende, e nunca vamos entender. Mas, como eu digo sempre, eu acho que eu tenho assim uma certeza mais que absoluta, não é bíblico, mas eu acho que lá no céu tem um mega computador que a gente vai ver tudo, videotape das coisas que ele falou assim, Senhor, mostra aquele dia lá que estava acontecendo aquilo, só para eu ver o que aconteceu antes, por que o Senhor me livrou, ou então me mostra alguma coisa da Bíblia, sabe? Eu acho que vai ter que ter, né? Vai ter, nossa, vai ter, não é possível, vai ter que ter. Mas então, voltando aqui, todo mundo pensa que tem que vencer em tudo. Mas a gente sabe que num campeonato tem lá alguém torcendo para um, orando, pedindo a Deus, o outro também está torcendo para o outro, alguém vai perder. Mas o cristão, não. Um filho de Deus nunca vai perder. Isso eu posso falar com certeza. Porque um filho de Deus é declarado mais que vencedor. Por quê? Porque nós estamos em Jesus. Sozinho por aí? Não. Às vezes eu acho que dá até para falar assim, viver sem Jesus até dá. Você enrola bastante, aí consegue até viver sem Jesus. Agora, morrer sem Ele, não dá. Porque você vai morrer duas vezes. Vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. E a segunda morte, a gente sabe qual é a consequência dela. Mas você é filho, você é filha, você é mais que vencedor. Ainda que você esteja competindo com alguém, as duas pessoas vão ser vencedoras se forem filhas. Agora, se você for filho e o outro não, daí então você tira de letra. Você é mais que vencedor. E nós não somos vencedores porque somos bonitinhos, nem fortes, nem nada. Já falei isso, mas é porque nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, como está lá no verso 26, como está lá, Cristo morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando nós fazemos alguma coisa errada, porque o diabo vai conversar com Deus. Lembra lá em Jó? Estavam lá os anjos lá fazendo uma conferência e o chifrudinho veio lá e se intrometeu.
perguntou assim, Deus perguntou, o que você estava fazendo? Eu estava rodando por aí, olhando. Daí ele perguntou, você viu meu servo Jó? Ele deve perguntar assim, você viu minha serva Graça? Eu vou pegar você, Graça, hoje de... Ah, mas ela recebeu uma bênção porque você cuida dela bem. E aí ele fala assim, eu não quero que ele fale isso, né? Ah, mas vai lá, pode fazer tal coisa que nem ele fez com Jó. Mas Jó foi mais que vencedor. Foi tão mais que vencedor que a história dele ficou ali para a gente ler. E depois que ele orou pelos aqueles amigos da onça, né? Aqueles amigos que só ficaram acusando ele recebeu tudo em dobro. Mas não é por isso que ele foi vencedor. Foi pelo verso 42 que ele diz, antes eu ouvia sobre você, hoje os meus olhos te veem. É isso que faz um homem vencedor, uma mulher vencedora. É isso que faz com que nós sejamos dessa maneira. Bem, este bem que Paulo fala, eu já disse, né? Que é porque as coisas vão fazer bem para a gente, não naquele momento. Nós vimos a história de José, que o pastor tem contado, e José falou, olha, não foram vocês que me mandaram para cá, não. Foi Deus. Foi Deus que fez tudo. E a gente fala, puxa, mas que chato, né? Jogou ele no buraco, depois vendeu ele, depois ele trabalhou como... Depois foi lá para a masmorra. Mas era um projeto, Deus estava lapidando o caráter dele, porque ele não era um bom rapazinho, não, ele era bem mimado. E Deus quer lapidar vocês. Vocês sabiam que um artista, quando olha para uma pedra de mármore, uma pedra bruta, lá, um pedaço de bruta, ele olha para aquela pedra, ele já enxerga a arte que ele vai fazer. Esse é o artista. E Deus é esse artista. Ele olha para você, ele não vê você, os seus defeitos, nada, ele vê Jesus, que é perfeito. Ele vê Jesus em você. Então, ele está querendo lapidar você. E para lapidar, o artista usa talhadeira, lixa, esmeril. E essas coisas na pedra, ela pode não estar sentindo, mas quando Deus está fazendo em nossa vida, nós estaremos sentindo. Mas não se compara à dor que Jesus já sofreu por nós. E a vida não é um mar de rosas, ela é cheia de percalços. Aliás, a flor rosa também tem os seus próprios espinhos. E aí, como será que Deus vai fazendo isso na gente? No versículo 29, olha o que ele fala ali. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ele quer que nós sejamos a imagem do Filho dele, certo? A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, se nós queremos ser irmãos de Jesus, iguaizinhos a ele, muito parecidos, bem iguaizinhos mesmo, Deus vai nos lapidar. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele nos chama. Se você atendeu ao chamado de Deus, você é um desses predestinados a ser cuidado, lapidado, lixado, peneirado, tudo isso. E se você está aqui, é porque ele te chamou. Não foi ninguém que te trouxe aqui. Você pode falar assim, não, alguém me telefonou e falou assim, vem lá, hoje vai ter culto. Você pensa assim, eu não estava nem com vontade de vir, mas acho que eu vou.
Algumas pessoas pediram a arte. Manda a arte, eu quero mandar para umas pessoas, né? Mas eu não tive a arte do culto hoje. Não sei por quê, aconteceu algum imprevisto. Mas estava ali no boletim. Alguém sussurrou. Mas você que está aqui, se você está aqui, é porque ele te chamou. Depois ele diz ali, ó, aos que chamou também justificou. Se ele te justificou, é porque você está vivo. Se você não tivesse vivo, se ele não tivesse justificado, você poderia estar morto já, estar morta. E ele diz depois assim, e ao que justificou, ele também glorificou. Você está percebendo que é tudo no passado? Chamou, justificou, glorificou. Você vai dizer, mas eu ainda não fui glorificado. Essa glorificação é porque Deus não tem o mesmo cronos que a gente. Não tem esse... Para a gente é agora, é o agora, é o presente. Por isso que chama presente, é o agora, é uma dádiva que você está recebendo de estar vivo aqui. Mas para Deus, Ele já está te vendo lá, glorificada diante do grande dia, onde Ele vai dizer, vem, bendito do meu Pai. Ele já está te vendo glorificado, totalmente preparado, idêntico a Jesus. Todos nós, todas nós, idênticas a Jesus. Tudo que está no mundo provém de Deus. Aí você fala assim, puxa, mas Ele que faz as coisas erradas, darem errado para a minha vida? Não, não é que Ele faz, é o percalço próprio do mundo em que nós vivemos, que é pecaminoso. Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E Ele está sempre querendo dar uma puxada de tapete. E, às vezes, Deus até permite, deixa Ele dar uma puxada de tapete para você dar uma chacoalhada. E, quando a gente é chacoalhada, cai coisa que a gente nem percebe que estava na gente. Sabia disso? Vê um vendaval, sopra um monte de folha sequinha que estava ali só atrapalhando a árvore. Assim são as coisas para a nossa vida. Em Efésios... Olha que palavra linda que temos aqui em Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Diz assim, a partir do versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quer dizer, antes de criar todas as coisas, Ele já tinha nos escolhido. Para nós sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Sermos irmãos de Jesus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Por isso que a gente fala sempre, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Domingo aqui, eu vim dar uma palavra para as crianças e eles estavam toda hora falando isso, e as crianças falavam. Então, tudo que vem de Jesus, tudo que vem de Deus, eles gritavam, é bom, perfeito e agradável. É uma graça. Quer dizer, eles já está entrando na mente deles, e isso precisa entrar na nossa mente também. Você sabia que, às vezes, nós somos tão crianças que ainda não conseguimos guardar certas coisas que são tão primordiais para a nossa vida. Agora, por que o propósito da vontade dele? Que é para louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Se Jesus já foi glorificado, está à direita do Pai, nós vamos ganhar todas as coisas que Jesus ganhou. Nós também já fomos glorificados. Amém? Não senti firmeza nesse amém. Nós já fomos glorificados. Glória a Deus. Ainda que passamos nesse mundo que jaz no maligno por percalços de coisas que nós não entendemos e às vezes não gostamos.
mas nós fomos glorificados em Cristo Jesus. Por quê? Já fomos justificados. Aonde? Na cruz. Na cruz nós fomos justificados. Ele já pagou o preço. Ele já sofreu todas as dores. E aí, quando você aceita Jesus, você é perdoado dos seus pecados. Naquele exato momento você fica limpinha. Mas só que você continua andando na sua vida aqui, que jaz no maligno, e continua pecando. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok? O salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. Quem morreu? Jesus, por nós. Só que daí Jesus fala assim: eu não paguei só o teu pecado do passado que você fez até agora que você aceitou Jesus. Eu te dou um cheque em branco. Esse cheque em branco, você pode colocar o valor, porque não existe valor para pagar pecado da gente, porque foi o sangue de Jesus que pagou. Mas ele te dá um cheque em branco para você ir saldando a sua dívida, porque ele é o nosso advogado. Quando você é acusada, porque o diabo nos acusa diariamente, Jesus fala: não, ela já foi justificada, eu já justifiquei esse pecado. Mas ela fez agora. Não, mas ela tem um cheque em branco, ela pode pagar esse pecado. Glória a Deus, pode aplaudir, porque é isso que Deus faz conosco. É isso que Ele deu para a nossa vida. Então, por que é que nós não cremos nisso e pegamos com toda garra e força e vivemos uma vida mais que vencedora? Nós temos que viver uma vida mais que vencedora. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa, porque Ele é grande em poder. Ele é tardio em irar-se. Lá em Naum 3 diz que o Senhor é tardio em irar-se, e é grande em poder. Só que ao culpado, Ele não põe por inocente. Então, não é porque você pecou, que, vamos supor, você é tão bonzinho. Puxa, mas eu sou bonzinho, mas você não aceitou Jesus, você pecou. Porque todos pecaram. Jesus falou, todos pecaram, a Bíblia falou. E aí, você, mas eu fui sempre tão bonzinho, eu só fiz uma coisinha. Faz um omelete com 10 ovos. Os 9 primeiros ovos estavam bons, ótimos. O último você não prestou atenção, jogou e era podre. O que aconteceu com o omelete? Estragou tudo. É assim você, foi bonzinho o tempo todo. Foi bonzinho, mas só eu fiz um pecadinho. Estragou tudo o que você fez de bonzinho. Agora, se você tem um advogado que está lá, à direita do Pai, intercedendo, com um cheque em branco, não, eu pago isso por ele, eu pago. Jesus disse lá na cruz: está consumado, que é uma palavra tetelestai, está consumado. Não existe pecado que você vai fazer que Deus não pagou ali na cruz. Ele já pagou. Então, se nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós, temos Jesus intercedendo por nós, temos um Pai que nos ama, o que Paulo fala ali? Ele termina com algumas perguntas tão lindas, a partir do verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Dessas coisas que a gente acabou de dizer, todas essas coisas.
você tem o Espírito Santo intercede por você, você não sabe nem orar, mas se você colocar seu joelho lá e pedir para ele vai lhe levar a sua oração para Deus da maneira que ele sabe qual é a vontade de Deus para você, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele faz tudo isso. Mas eu pequei, mas você pecou, mas você tem um advogado, que é Jesus, ele está à direita de Deus, tudo isso. Paulo falando isso, diante dessas coisas, de tudo isso que a gente falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é maior que Deus? Ninguém. Dá para ter alguém ser contra nós se Deus é por nós? Nós temos que aprender a sermos pidonas. Peça para Deus, Deus, tem isso que está me corroendo aqui, me ajuda. Faça a sua parte. Ore, medite na palavra, porque a nossa mente precisa ser renovada com a palavra de Deus diariamente. Eu digo para vocês, já falei várias vezes, sem medo de pecar, estou aqui diante do meu Deus. Desde o dia em que eu aceitei Jesus, não tem um dia que eu fico sem ler a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus todos os dias. Se falar assim, muito, pouco, pelo menos o meu devocional, se naquele dia foi um dia muito complicado, mas eu leio a palavra de Deus todos os dias, um versículo, rumino aquele versículo, penso naquele versículo. Aí você fala, mas eu fico o dia inteiro orando, será? Será mesmo? A gente viaja, até na hora que a gente está orando, a nossa mente viaja. Como é que alguém pode ficar o dia inteiro orando? Você vai fazer alguma coisa que você não vai prestar atenção. Você vai assistir televisão, você vai conversar com o seu marido, você vai conversar com o seu filho. Você não está dando nem atenção para Deus. Então, você marque uma hora com Deus. Porque a agenda dele está disponível para você, mas a sua não. Depois ele diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? São algumas? Não, são todas. Que todas as coisas? São aquelas coisas lá de Mateus 6,33. Comida, casa, bebida, saúde. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você não busca. Quer que as pessoas busquem por você? Vem só no domingo aqui ouvir uma palavra e acha que já está suficiente? Você vai ser um crente nanica, uma bonsai, não vai ser um carvalho de justiça. Vai ser uma arvorezinha bonsai, sabe aquela mirradinha, pequenininha? Vai dar um frutinho, uma maçãzinha, uma ovinha? Não. Você tem que ser um carvalho de justiça, onde vai vir ventos, tempestade, não vai te derrubar. Que outra pergunta ele faz? Quem fará a acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? O diabo vai fazer? Não vai. Ele não pode fazer. Jesus está lá e vai falar assim, não, eu já paguei o preço. Não adianta o diabo te acusar. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu por você. Quem nos separará do amor de Cristo? Daí vem tudo aqui. Será tribulação? Será que uma tribulação faz com que a gente... Pode, momentaneamente, te desestruturar. Mas uma chacoalhada volta para o eixo. Volta para o eixo. Volta para a palavra. Vai para a Bíblia. Vai para a oração. Todos os dias, 7 horas da manhã, tem oração aqui. Toda quinta-feira, 8 horas da manhã, as mães vêm aqui orar. Agora o pastor Claudir está fazendo oração de quarta-feira com a rede dele. A minha vai ser de terça-feira. Eu não posso vir todas as terças, mas eu vou deixar um casal fazendo para mim, e quando eu puder, eu venho na terça, 7 horas da manhã. Era a minha terça, antigamente a terça-feira era a minha mesmo. Então, se você não se colocou na torre de vigília, o pastor quer alguém orando 24 horas. Qual é o teu horário? Em casa, aqui. Como é que você vai interceder pela sua igreja, para que essa igreja floresça,
para que essa igreja se mantenha firme aqui na palavra. Mantenha firme os nossos pastores ali, que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Que nada afete os olhos deles, a mente, o coração. Por todos nós, pelas nossas famílias, pelos líderes de célula, pelos supervisores. Vocês são a intercessão. Aliás, nós mulheres somos as intercessoras dessa igreja. Diga assim, eu sou intercessora. E tem que ser mesmo, hein? Não adianta falar só agora porque eu estou repetindo aqui, hein? Tem que ser. O Senhor, Ele é compassivo, Ele é clemente, Ele é longânimo, mas grande em misericórdia. Mas se alguém faz alguma coisa errada, vai ter que pagar. Mas Jesus já pagou. Você crê que você é mais que vencedora? Nós somos mais que vencedoras, mas vamos terminar a frase. Em Cristo Jesus. Então diga comigo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós entregamos as nossas causas nas suas mãos, as nossas dívidas, porque eu sei que o Senhor tem o maior de todos os valores para pagar tudo que fizemos, o teu sangue. Mas aquilo que está no nosso coração, Senhor, que ainda não te agrada, Senhor, traz à memória. Não deixa que nós possamos nos distrair em não confessar pecados, para que Jesus e o Espírito Santo interceda por nós. E o teu amor, Senhor, nos cobra com tudo aquilo que precisamos. Ainda que estivermos passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor coloca 2 segurança, bondade e misericórdia, seguindo a nossa vida. Fica conosco, Senhor, ajuda-nos em todas as nossas fraquezas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.